Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e no programa de hoje nós vamos conhecer o projeto Inspire, que por meio da tecnologia ajuda os pacientes infectados pelo novo coronavírus. E para nos contar mais sobre essa iniciativa, eu recebo Raul Gonzalez Lima, que é membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas e também é chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, a satisfação é minha. É um prazer falar com a audiência de vocês. Bom, para começar, queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando o que é o projeto Inspire. O projeto Inspire é uma iniciativa da Escola Politécnica e da Universidade de São Paulo, e logo depois a gente teve a ajuda também da Marinha para desenvolver e montar ventiladores emergenciais na hipótese de que faltassem ventiladores para o Brasil. Rapidamente, em função do conhecimento acumulado nas universidades e nas escolas de engenharia, rapidamente nós decidimos que não era justo que faltassem ventiladores para os cidadãos brasileiros. Então formou-se um grupo de pesquisadores para projetar rapidamente, com engenharia rápida, esses ventiladores. O histórico que nos levou a fazer isso foram 20 anos de pesquisa na área pulmonar. Nessa pesquisa, junto com a Faculdade de Medicina e com a Faculdade de Medicina Veterinária da USP, nós tínhamos uma sensibilidade de como é o tecido pulmonar e os cuidados necessários para que um ventilador precisa ter. Então, juntando todo esse conhecimento da Faculdade de Medicina, Faculdade de Veterinária, Engenharia, 20 anos de pesquisa, nós nos lançamos nesse projeto, e essa pesquisa ela acontece no âmbito do I3E, do Instituto de Engenheiros Eletrônicos, onde grande parte dessa pesquisa é apresentada e discutida em congressos internacionais, em revistas internacionais. O I3E é um dos maiores organismos que congrega pesquisadores do mundo inteiro, e então é natural que grande parte da pesquisa sobre o tecido pulmonar aconteça nesse fórum. Nesse quesito que o senhor trouxe, né, dessa experiência que o grupo já tem e até dessa proximidade com a Faculdade de Medicina, queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais para o nosso público como foi esse processo de, né, surgir o projeto, começar essa pesquisa, essa produção, até de fato que o dispositivo, né, fosse produzido pronto para ser utilizado pelas pessoas. Conta um pouquinho para a gente como é que foi todo esse processo. A sociedade, ela se apresenta à universidade. Todos nós temos parentes, temos amigos e egressos e colegas que foram nos perguntando se não era hora de fazer um ventilador. A própria universidade tem institutos de estudos avançados onde esse assunto vinha sendo discutido, a eventual falta de ventiladores para a sociedade brasileira. Então, num dado momento, numa congregação da Escola Politécnica, a diretora, a professora Liede Bariani Bernucci, ela conclamou os professores a ajudar na pandemia, e tendo em vista, então, além da pergunta dos colegas,
da discussão no Instituto de Estudos Avançados e uma conclamação da congregação da Escola Politécnica, e tendo em vista essa pesquisa conjunta ao longo de 2 décadas, não fazia sentido que todo esse conhecimento não revertesse para o estado de São Paulo e para o Brasil. O apoio da Faculdade de Medicina foi extremamente importante desde o início. O apoio da Faculdade de Medicina Veterinária também. A Faculdade de Medicina Veterinária foi o primeiro grupo a oferecer os testes em animais, que são absolutamente necessários para comprovar a eficácia e a segurança do ventilador. Logo em seguida, a Faculdade de Medicina se ofereceu para fazer alguns testes em animais e também em humanos. E depois dos primeiros testes, testes em humanos, em pacientes, depois dos 4 primeiros pacientes, a Faculdade de Medicina ofereceu um teste com 40 pacientes que está terminando agora. Já foram testados, o ventilador foi testado em 39 pacientes nesse momento. O processo de projeto é uma coisa extremamente dinâmica. Para vocês terem uma ideia, depois no 3º dia nós já estávamos testando o mecanismo de acionamento. É um processo extremamente dinâmico. Imaginem uma sala onde existem 6 pessoas tomando decisões básicas mais rápidas, e dessa sala vão se formando grupos de WhatsApp de especialistas que vão projetando subsistemas. Então existe um projeto arquitetural mais básico. Esse projeto é subdividido em subsistemas e grupos de especialistas em pneumática, especialistas em eletrônica, especialistas em projeto mecânico, em design, foram se formando e discutindo em WhatsApp. O resultado dessas discussões em WhatsApp e testes em institutos de pesquisa, como o IPT e o IEE da USP, foram nos dando subsídios para ir definindo cada componente do ventilador. Logo no início, no 4º dia, nós já estávamos testando o ventilador em pulmão teste. São pulmões mecânicos calibrados para testar a ventilação. Se ele atingia as pressões necessárias, as frequências necessárias, os volumes necessários. E então, pouco a pouco, assim que a tecnologia de mistura de oxigênio com ar ficou pronta, passamos a fazer esses testes de mistura de oxigênio com ar. O senhor falou sobre esse processo, deu para ter uma ideia de como tudo isso foi desenvolvido, desse contato de diferentes pesquisadores. O senhor falou dessa ajuda da Faculdade de Medicina. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o quesito da segurança, né? A gente está falando de um dispositivo para ajudar as pessoas que, infelizmente, acabam desenvolvendo uma forma mais grave da Covid-19, que precisam de uma ajuda para respirar. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a preocupação dos pesquisadores com a segurança, na seriedade desses testes, para que pudessem ser colocados à disposição das pessoas um dispositivo que realmente pudesse ajudar e, como o senhor falou, né, para evitar que as pessoas tivessem dificuldade de acesso a esse tratamento. Bom, o aspecto da segurança ele começou já no 3º dia com testes em pulmões mecânicos calibrados, certificados, né, por organismos internacionais. O primeiro teste de segurança, então, é um teste
in vitro, onde são testadas as condições extremas do ventilador. Quer dizer, imagine o pulmão mais rígido possível num ser humano, com a resistência às vias aéreas a maior possível, com uma frequência muito alta, e ainda assim o pulmão precisa desempenhar corretamente. No outro extremo, tem que ser também estudado o pulmão mais complacente e também com resistências a mais fraca e a mais alta. Então, primeiro teste in vitro. Logo depois são feitos testes em animais. Os testes em animais também são extremos. É induzido um colapso do pulmão, e então em condições bastante extremas tem que ser possível ventilar corretamente um animal, e são feitas coletas de sangue para ver se a quantidade de oxigênio e de CO2 no sangue do animal está adequada, isto é, se a troca gasosa está ocorrendo perfeitamente. É feita uma obstrução das vias aéreas e também uma dificuldade de respirar, às vezes colocando pesos sobre o tórax do animal. Com isso, então, são verificadas as condições extremas de ventilação. Depois disso, existem os testes com humanos, que são testes em que também são feitas gasometrias para verificar se a oxigenação, isto é, o objetivo principal da ventilação mecânica, está ocorrendo da forma planejada. Depois são feitos testes longos, ventilações de 24 horas em humanos, em condições pós-cirurgia. A Anvisa, a certificação Anvisa, talvez seja a parte mais importante da questão de segurança, exige que o ventilador passe por um número muito grande de testes mecânicos, testes de compatibilidade eletromagnética. Então, o ventilador, ele opera e ele é bombardeado com radiação eletromagnética. Também é medida a radiação eletromagnética que é emitida pelo ventilador para não atrapalhar outros equipamentos da UTI. E todas essas condições extremas de ventilação são testadas numa norma específica que a Anvisa exige que sejam realizados. Então, o ventilador, ele, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista químico, do ponto de vista eletrônico e do ponto de vista fisiológico, ele é testado exaustivamente. E depois, no final, ele também é testado no paciente nas condições dinâmicas da UTI. Então ele é seguro em vários aspectos, ele não atrapalha os outros equipamentos da UTI, ele não é atrapalhado pelos outros equipamentos da UTI, e a troca gasosa é verificada através de gasometrias, quer dizer, pequenas amostras de sangue, onde a gente verifica que o CO2 está sendo liberado do corpo, do pulmão, para fora do pulmão, e o oxigênio está devidamente sendo passado da atmosfera para o sangue do paciente. Um outro ponto que eu acho que vale a pena o senhor explicar também sobre os custos de produção, né? A gente pensa que neste momento muitas pessoas acabam necessitando dessa ajuda, desse tratamento,
Conta um pouco para o nosso público como é esse processo de produção, quanto tempo mais ou menos demora para que um dispositivo desse fique pronto e quais são os custos. Pois não. Bom, o processo de desenvolvimento ele foi maravilhoso. Eu sou apenas um representante aqui de um grupo de especialistas, mas também de um grupo de doadores. Os, logo do início, 800 doadores individuais aportaram verba para esse projeto. Entre essas pessoas, algumas famílias aportaram verdadeiras fortunas neste projeto. E depois, lentamente, algumas empresas do setor privado foram aportando quantias grandiosas, mas também serviços, serviços de elaboração de peças plásticas, doação de alumínio, transporte dos ventiladores, transporte gratuito por avião. Os Inspire são transportados gratuitamente para todo o território nacional e também transportadoras de ônibus. A quantidade de pessoas que ajudaram é muito grande. Empresas multinacionais, empresas nacionais e bancos. Então eu posso dizer assim que eu tenho a alegria de estar aqui representando um, um grupo de colaboração muito grande. Bom, logo de cara, com a quebra da cadeia de suprimentos, fazer ventiladores durante uma pandemia é fazer ventiladores com peças e componentes da indústria nacional. Tem que ser com a indústria nacional, porque a primeira coisa que quebra na pandemia são as importações de produtos específicos para a saúde. Então nós não podíamos contar com as turbinas dos ventiladores mecânicos, nem com as válvulas proporcionais, nem com sensores e microprocessadores. Então foram usados microprocessadores nacionais, componentes, placas. As placas são desenvolvidas na própria USP, no laboratório em que estou falando, são feitas 100 placas que são motherboards de computador, com toda a sua complexidade, são feitas essas placas 100 por dia aqui neste laboratório. Então o Inspire, como ele foi feito com componentes da indústria nacional, ele ficou barato. Imaginem o seguinte, que o nosso misturador de oxigênio com ar é feito com uma válvula solenoide da indústria automotiva, dessas que são feitas 2 milhares por dia no Brasil. Então, é um componente feito em larga escala no Brasil, a um custo muito baixo. O controle da pressão mínima no final da expiração, que é um controle importante na ventilação mecânica, também é feita com um atuador que controla a marcha lenta nos motores de combustão interna. E também tem um preço muito baixo. O principal atuador do nosso ventilador, que é um atuador que provoca a compressão do ambu, do reservatório de ar, que é comprimido para impulsionar o ar para o pulmão, também é da indústria da automação. Todas as fresas 3D e as impressoras 3D do mercado nacional usam esse tipo de motor. A parte eletrônica não paga royalties para ninguém. Dentro da nossa placa de controle, nós temos 2 microprocessadores que são nacionais. Todo o software de conversa com hardware foi feito por alunos da Escola Politécnica. E os sistemas operacionais que a gente usa são abertos, são da comunidade de software aberto.
Então isso provocou que os nossos custos dos componentes ficassem num nível muito baixo. A soma desses componentes originalmente era perto de R$ 1.000, atualmente é cerca de R$ 4.700 a soma dos componentes. Se fosse para adicionar os impostos normais e os impostos normais de fabricação desse tipo de componente, e se fosse adicionar o transporte de distribuição e tudo mais, nós teríamos alguma coisa em torno de R$ 12.000. Entretanto, como o Inspire ele não é comercializado, ele é montado e distribuído para os hospitais que estão em necessidade, graças às doações que nós recebemos. O nosso custo de componentes é da ordem de R$ 4.700. Houve um aumento desse custo, dado toda a segurança e toda a funcionalidade que foi aumentando nesse ventilador, que hoje atende pacientes em hospitais, pacientes em estado grave, em hospitais com toda a segurança que a Anvisa exige para um ventilador classe 3. Né? Muito interessante que o senhor traz, né, para o nosso público essa questão que é uma união de esforços, né? Então a gente tem os pesquisadores, tem as pessoas que ajudaram nessa parte do transporte, enfim, nas mais diversas partes de produção, né? Vocês puderam contar com pessoas que acreditaram nesse projeto e que é muito relevante diante de todo esse momento que nós estamos vivendo. O senhor trouxe essa questão de ser uma produção nacional, o que traz muitos benefícios, especialmente no momento em que a gente tem vários impactos da pandemia na indústria, né? Então, eu queria que o senhor falasse quais são os benefícios que isso traz para a vida das pessoas e até para ajudar nos atendimentos nos hospitais, que a gente sabe estão super lotados. Se a gente pudesse fazer um comparativo, vamos dizer assim, entre um respirador que é produzido pela universidade e os que são de produção tradicional, vamos dizer assim. Queria que o senhor falasse dos benefícios e de como esse equipamento tem ajudado a salvar vidas em todo o país, né? Já que o senhor citou que é uma distribuição nacional. A gente não pode minimizar o papel da Marinha na nossa produção. Nossa produção ela é muito barata graças ao esforço da Marinha de montagem do nosso equipamento. O nosso equipamento, então, ele ficou com uma, uma simplicidade de hardware muito grande, foi projetada com esse sentido, por esse quesito de não seria viável construir ventiladores em massa com componentes importados. Então, majoritariamente, o Inspire é feito com componentes nacionais, o que movimenta a indústria nacional, claro. Isso não é o aspecto mais significativo, mas faz isso. Todos os componentes, então, esse é um aspecto. Mas o aspecto principal é o benefício nos hospitais. Observem que quando a gente diz que o Brasil tem uma curva de casos, de aceleração de casos de contágio em alguns momentos, nessas ondas da pandemia, nos estados, no Brasil isso é uma média do que acontece nos estados. Então, existem estados que estão numa velocidade de contágio maior. Nesses estados, a curva de contágio é uma média do que acontece nas cidades. Então, há cidades que têm um contágio ainda maior.
Então, a dinâmica que o Inspire tenta atender é a dinâmica nessas cidades onde o contágio é muito maior do que aquele que é reportado nas médias dos estados e no Brasil. É preciso ter uma dinâmica muito rápida de distribuição de ventiladores, onde realmente eles estão sendo necessários e onde há fila de pessoas esperando por esses ventiladores. E o Inspire é de rápida distribuição, ele pesa 7 quilos e ele cabe numa caixa de proporções pequenas, então isso permite que ele seja enviado por avião e que a Secretaria do Estado rapidamente nos informe. Então, o tempo todo a gente desenvolveu o Inspire, distribuiu o Inspire com a ajuda da Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e de outros estados, e com a ajuda de prefeituras e de secretarias de saúde de outros municípios dentro do território nacional. Então, o que acontece? O Inspire, ele tem duas funções principais. Ele ajuda na ventilação mecânica, então os músculos que estão fadigados da ventilação, o paciente que recebe o Inspire, que está com síndrome de angústia respiratória, está com os músculos da respiração fadigados. Então é importante que um ventilador mecânico dê descanso a esses músculos. Essa é a principal função. A segunda função, muito importante, é que esse é um pulmão que tem uma troca de oxigênio e de CO2, que tem uma área de troca um pouco menor. Então é necessário suprir oxigênio junto com o ar que está sendo ventilado para esse paciente. Então, como o pulmão tem uma área um pouquinho menor, isto é compensado com uma porcentagem maior de oxigênio. Então, o ventilador Inspire, ele consegue fazer isso evitando, vejam bem, alguns riscos da ventilação mecânica. Então, nós temos que evitar a sobredistensão, um esticamento do tecido do pulmão que ocorre por conta de um volume menor do pulmão que está operando. Então nós temos que tomar muito cuidado para não esticar demais os alvéolos. E então o Inspire tem uma série de itens de segurança testados pela Anvisa que não permitem que a pressão no pulmão seja excessiva e nem o volume dentro do pulmão seja excessivo. Então, o Inspire não permite que duas ventilações sejam ministradas ao pulmão do paciente, o que levaria a um esticamento desse tecido pulmonar um pouco danoso. E também não permite que a pressão dentro do pulmão passe de um certo nível que os profissionais da saúde estipulam para cada paciente. E não deixa que a pressão mínima no pulmão baixe abaixo de um certo valor. Essa pressão mínima chamada de PEEP, por causa de uma sigla em inglês. Mas o que é que ela faz? Ela faz com que o maior número possível de alvéolos esteja ventilando. E então existem todas essas seguranças que o ventilador Inspire tem embutido no seu software. É um software bastante sofisticado, que está se sofisticando muito ao longo do tempo e que avisa quando a ventilação e dá alarmes, avisando quando a ventilação passou de algum parâmetro que não deveria acontecer. O Inspire é uma plataforma de desenvolvimento. O acordo que a USP faz com os hospitais é um acordo de
desenvolvimento de tecnologia. Então ele vai incorporando todos os pedidos desses hospitais de 8 estados brasileiros que têm recebido o Inspire, e um número muito grande, nós estamos falando de 399 ventiladores distribuídos para hospitais que estavam realmente em necessidade, que tinham pacientes na fila de espera por ventilação. Essas ventilações, os relatos que nós temos, são ventilações, às vezes de até 9 dias seguidos, bem-sucedidas, com o paciente, portanto, com todas essas seguranças de ventilação. Comparado a um ventilador convencional, o Inspire, ele tem um número de modos de ventilar um pouco menor. Os modos de ventilar do Inspire aprovados pela Anvisa é um pouco menor. Esse número de modos de ventilar está aumentando rapidamente. Então, nós testamos um número maior de modos de ventilar através de autorizações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Eles estão funcionando bem, e logo isso vai ser oferecido para os hospitais do território nacional através depois de uma autorização da Anvisa, né? Mas nós temos os sensores, todas as emergências que ocorrem na ventilação mecânica, o Inspire avisa, ele consegue ventilar no leito de UTI, consegue ventilar a ventilação que é chamada de não invasiva, com máscara, no leito de UTI com tubo orotraqueal, e ele ele opera até 2 horas sem energia elétrica. Ele não precisa de ar comprimido, porque a pressão que ele precisa fazer, o aumento de pressão que ele precisa fazer para ventilação mecânica é feita através da compressão do ambu. Ele precisa sim de um cilindro ou da rede de oxigênio quando o paciente precisa de oxigênio. Para ventilar, quando o objetivo é fazer descansar os músculos da ventilação, o Inspire funciona até mesmo sem cilindro de oxigênio. Ele é ideal para lugares remotos, por exemplo, ilhas, navios, aldeias, porque ele opera por bateria até 2 horas. Podem ser colocadas baterias em paralelo, aumentando essa autonomia. Não precisa então de ar comprimido, e se precisar de oxigênio, precisa sim de uma garrafinha de oxigênio para então completar a ventilação mecânica. Então ele é muito versátil, ele está sendo testado em ambulâncias, para vocês terem uma ideia da versatilidade dele. Nós temos o apoio, A por gente tá, exemplo. Sim, desculpe. a gente está caminhando para o fim do programa. Se o senhor puder explicar com um pouquinho mais de diminuir o número de detalhes que a gente precisa entregar ao programa. Claro, certo. Bom, então, esse equipamento ele tem uma versatilidade, e um dos apoios financeiros que a gente teve, um apoio a pesquisa, foi do escritório americano
de pesquisa da Marinha Americana, onde o que eles vêm nos solicitando é uma interconectividade desses ventiladores, que eles sejam conectados à internet em massa, para que um soldado possa ventilar um outro soldado sob as orientações de um fisioterapeuta, uma enfermeira, um médico, à distância, na internet. Então, nós estamos colocando no Inspire essa comunicação de longa distância, de 23 quilômetros, para que mesmo para que a ventilação possa ser orientada por uma pessoa capaz de fazer isso, porém à distância. Então ele é muito versátil e tem salvado vidas nos hospitais brasileiros e do estado de São Paulo, numa quantidade muito grande, digamos assim, 3 por mês, cada ventilador, Raul, cada um desses 399 ventiladores. Ok. Raul, quero agradecer a participação na Alessio Conecta de hoje. Com certeza é um tema que ainda tem muita coisa para falar, então nós vamos convidá-lo para uma próxima oportunidade. E muito obrigada pela participação e parabéns pelo projeto que tem ajudado tantas pessoas. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, até logo. Esse foi o Alessio Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.